Boa noite a todos. Boa noite a todos. Eu espero que esse tempo que nós passamos aqui possa ser um tempo que a gente melhore o nosso pensamento, melhore as nossas atitudes e melhore o que a gente sente. E creio que a palavra de Deus tem muito para cada um de nós. O meu pedido é que você tenha o coração aberto para ouvir o que a palavra de Deus tem para nós. Eu escolhi um texto hoje, mas antes de ler esse texto, eu quero ler 3 outros textos que podem nos ajudar a entender melhor o texto que eu escolhi. Então vamos para o Salmo 110. Salmo 110 é um salmo pequeno, pouco lido, mas que eu queria começar lendo esse salmo. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como orvalho emergindo da aurora serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor na tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda parte. E de caminho, bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Quero destacar nesse salmo, que é um salmo messiânico, ele está se referindo ao Messias que viria, que há aqui uma promessa de luta com vitória para o futuro. Então a fé judaica também se baseava na confiança de que Deus iria enviar um Messias, que esse Messias seria vitorioso e que o final seria tudo bem. Está bem? Vamos para o segundo texto, 1 Coríntios capítulo 15. Primeiro Coríntios capítulo 15, agora nós vamos ouvir um trecho de Paulo, a partir do versículo 24 até o 28. E então virá o fim, quando ele, Jesus, entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, certamente com a ressurreição da sua vinda, né? Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou,
para que Deus seja tudo em todos. O que podemos perceber aqui? Aqui esse rei já se chama Jesus. Aqui ele já tem um reino que está crescendo, que os inimigos vão sendo colocados debaixo dos seus pés. Então ele, como rei, está crescendo em poder. E a história caminha para um final em que Jesus, totalmente vitorioso e poderoso, vai entregar esse reino ao Deus Pai. Perceberam? Vamos para o próximo. Agora vamos ver a visão de Pedro. 1 Pedro, capítulo 2. Então já vimos um pouco com Davi, vimos com Paulo, agora vamos ver com Pedro. Pedro 2, eu vou ler a partir do verso 11 até o verso 17. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai a todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o Rei. O que podemos tirar aqui da visão de Pedro? Eu tiro para mim o seguinte: Pedro está reconhecendo que a nossa vida nesse mundo é difícil, que às vezes a gente pode sofrer algum tipo de perseguição por ser cristão, como se algumas pessoas vissem a gente fazendo como se fizessem o mal. Aí ele diz: façam o bem para que através do bem eles se calem. Eles não têm um argumento para falar do mal. Aí ele recomenda alguns princípios muito importantes aqui no versículo 17. Tratai a todos com honra, a todos como se fossem maiores. Amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. Vamos trocar a palavra rei aqui por autoridades. Honrai as autoridades. É isso que Pedro entende que a gente deve, como a gente deve viver nesse mundo, até que Jesus volte. Ok? Tudo certo? Vamos para o texto que eu escolhi então para a mensagem, Apocalipse capítulo 22. Apocalipse 22, eu vou ler a partir do verso 10 até o verso 17, bem no final do capítulo. Disse-me ainda:
não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados ou abençoados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficarão os cães, feiticeiros, impuros, assassinos, idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva, que é a igreja, dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tenha sede e quem quiser receba de graça a água da vida. Amém. Texto bonito, não é? E tem gente que tem medo de Apocalipse. Não precisa ter. Por que é que eu trouxe esse texto para nós conversarmos sobre ele hoje? Porque hoje está começando um novo ano no calendário cristão. No calendário comum vai começar um novo ano no dia 1º de janeiro. No calendário cristão está começando hoje. Num período que a gente chama de advento, que quer dizer espera, que quer dizer preparo, já como preparo para a gente novamente recordar o Natal, que é o nascimento de Jesus, né? E nós, como somos cristãos, já estamos começando nesse advento, nesse preparo. Mas o advento não é apenas uma espera para a gente comemorar o Natal. O advento para nós hoje, 2000 anos depois do Natal, do nascimento de Jesus, é também uma espera para a volta de Jesus, que nós chamamos de parousia, retorno de Jesus visivelmente a esse mundo. E esses eventos, tanto um quanto o outro, nos ajudam a olhar acima daquilo que a gente vê, acima da nossa realidade do dia a dia. E olhando acima, tem o objetivo de impactar a nossa forma de viver, para que ela seja diferente da forma de viver das outras pessoas, que não têm essa mesma visão. Por exemplo, nós vivemos muitos problemas graves e sérios no mundo. E esses problemas têm produzido medo em alguns, têm produzido angústia em outros, têm produzido até desespero em outros. Vamos citar apenas alguns aqui. O aquecimento global, que tem causado cada vez mais revolta da natureza. É um problema sério. Tivemos agora a COP30 aqui no Brasil, uma oportunidade excelente dos líderes da maioria do mundo conversarem sobre o que é possível fazer para tratar esse aquecimento global, para diminuir a temperatura e diminuir essas catástrofes. E eu vi gente falando que tinha evangélico torcendo contra a COP, para que ela fosse mal sucedida. Aí quando aconteceu um incêndio, está vendo acontecer um incêndio.
Quando os principais representantes das maiores nações do mundo não vieram, está vendo? Isso não tem valor. Falei, gente, nós deveríamos ser os primeiros a orar pela COP30 e torcer para que ela fosse bem-sucedida e que o nosso país e todos os países do mundo fizessem a sua parte para melhorar o mundo. Mas tudo depende da maneira como a pessoa vê a vida. Se o olhar está aqui ou se o olhar está lá. Outro problema. Intolerância e ódio na política, que a gente tem visto ultimamente com essa radicalização, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Olha, isso divide famílias, isso divide igrejas, isso divide sociedades. De tal forma que a gente tem que parar de conversar sobre política, porque se a gente conversa, o resultado não é bom. Aí fica quem tem uma opinião melhor, fica em silêncio ali para não criar conflito com ninguém, e quem não tem uma opinião boa fica querendo que todo mundo se posicione para criar conflito. Nós deveríamos ser o povo da paz e não do conflito, da tolerância e não da intolerância, do amor e não do ódio. Um cristão que vai para a rede social reproduzir discursos de ódio, ele está com uma visão completamente cega a respeito da eternidade. Está vendo só o aqui e agora, os problemas que a gente está lidando aqui, está entrando nessa jogada e não consegue ver lá na frente, não consegue ver o reino de Deus atuando nesse mundo. Outro problema, violência nas ruas que causa muita insegurança. O problema é grave, o problema é sério, o problema não é simples. Mas não é para a gente ficar falando mal das autoridades, é para a gente tomar as nossas precauções e para a gente orar pelas autoridades, pelo mundo. Porque isso afeta todos nós de uma certa maneira. Então eu queria trazer esses problemas para dizer assim, tem diversas maneiras da gente enfrentar esses problemas. E eu gostaria que a gente, como cristãos, enfrentasse esses problemas de uma maneira diferente. Olhando não só para os problemas, mas olhando acima, olhando para o reino de Deus, que apesar de invisível, existe nesse mundo, e está crescendo até um dia que vai ser completamente vitorioso nesse mundo. Voltemos ao texto de Apocalipse. Em que situação nós temos aqui João? Agora sim, um apóstolo do amor, viu, Marcelo? É esse aí. O João está preso na ilha de Pátimos por causa do testemunho de Jesus. E ele não fala mal das autoridades, ele não faz uma revolta. Ele tem um contato com Deus e vai recebendo orientações de Deus sobre como fazer, como vai ser a vida, como vai ser o futuro. Aí no verso 22, aliás, no verso 11, ele fala assim, ele recebe a seguinte mensagem: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. O que significa isso? Que cada um tem liberdade e deve ter liberdade para viver do jeito que quiser. Sabendo que a liberdade traz responsabilidade, porque um dia cada um vai prestar conta das suas decisões. Mas, a princípio, cada um tem liberdade.
Ninguém pode forçar a gente a fazer alguma coisa fora da nossa fé, do nosso pensamento. Bem como a gente não pode forçar ninguém a fazer alguma coisa fora da sua consciência. Hoje em dia a coisa se inverteu. Tem muito evangélico com medo de perder a liberdade religiosa, mas tem muito evangélico tirando a liberdade religiosa dos outros, agindo com intolerância religiosa, ou querendo que o país se torne dentro daquela fé apenas, sem respeitar o outro tipo de religião ou de fé. O que João está entendendo aqui? Não, deixa cada um viver com a sua liberdade, fazer as suas escolhas, porque essa é a melhor maneira de viver. Se não há boas escolhas, a gente tem que ensinar a fazer boas escolhas, tem que ensinar, tem que melhorar o nível. Mas cada um deve ser livre para tomar as suas decisões. Eu acho até que o esposo não deve dizer para a esposa em quem ela deve votar e vice-versa. Porque cada um deve ter liberdade para votar em quem quiser, sem pressão. Liberdade. Outra coisa, versículo 12. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. O que nós temos aqui? Nós temos aqui a notícia de que Jesus vai voltar e vai fazer uma prestação de contas para cada pessoa. Vai trazer um galardão. Vai trazer verdadeira justiça para todos. Quem fez o bem, quem fez a sua vontade, quem lavou a sua vestimenta no sangue do Cordeiro, que é Ele mesmo, está salvo, está abençoado, está resolvido, está vivendo com Ele na Nova Jerusalém ou no reino de Deus. Quem não fez e não se arrependeu vai ficar fora dessa cidade. Então o mundo será muito melhor do que hoje, porque não haverá nem mais o mal, nem mais os maus. É isso que a Bíblia trata de uma profecia, de uma promessa de novo céu e de nova terra, sem a presença do mal. Vai ser um céu. Vai ser uma maravilha. Vai ser maravilhoso. Aí no versículo 17, para terminar, ele fala assim: o Espírito e a noiva dizem vem, aquele que ouve diga vem, aquele que tem sede venha, e quem quiser receba de graça da água da vida. Ele termina esse bloco com um convite, e o convite é amoroso. O convite é para quem tiver com sede ir até Jesus, porque Jesus é que tem a água que tira a sede da alma do ser humano. Então esse convite está estendido desde a época, 2000 anos atrás, e continuará até Jesus voltar. E esse convite se indica que nós estamos no tempo da missão, no tempo de espalhar essa mensagem, no tempo de convidar as pessoas. E a gente só faz isso se a gente amar as pessoas. Sem amor, a gente não convida ninguém para Jesus. Só por amor. Muito bem. A partir desse texto, desse cronograma histórico,
Eu tirei a seguinte conclusão para mim, que o cristão deve ser uma pessoa, ou é uma pessoa que vive com esperança. O cristão não pode ser um pessimista. O cristão não pode ser alguém que torce para dar errado. O cristão não pode ser alguém que acredita só em notícia ruim. O cristão tem que ser um esperançoso e transmitir essa esperança para as outras pessoas. Porque há uma história acontecendo na história da humanidade, que é a história do reino de Deus, e essa história vai ser vitoriosa completamente lá no final. E nós participamos dela, queremos participar dela, não podemos ficar fora dela. Então eu queria que você gravasse essa mensagem, levasse para casa e procurasse cumpri-la na sua vida, assim como eu também. Então que todos nós vivamos com esperança, seguindo a Jesus. E eu queria discutir ou conversar sobre duas coisas, como é que isso acontece em duas situações da nossa vida. O cristão, primeiro, o cristão vive com esperança mesmo passando por dificuldade. Verdade ou mentira? Se a gente crê em Jesus e crê no reino de Deus, a gente tem que, quando passar por dificuldade, a gente tem que ter esperança, manter esperança. Por quê? Porque a nossa esperança não está no dinheiro, não está na família, não está no prefeito, não está no governador, não está no presidente. A nossa confiança está em Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores que está reinando. E Ele conhece a nossa situação e Ele pode nos atender, Ele está presente conosco. E quantas vezes Ele tem atendido as nossas orações. Por isso eu acho que o cristão vive com esperança, mesmo passando por dificuldade, por tribulação. Temos a oração, temos os irmãos, temos a presença do Espírito Santo conosco. Quantas dificuldades nós já vencemos, porque buscamos aquele que realmente pode nos ajudar. Então a gente deve viver com esperança mesmo diante das dificuldades. É certo que tem dificuldades diferentes. Por exemplo, tem dificuldade que a gente pode receber por perseguição por causa da nossa fé. Alguém que não gosta da gente, alguém que não gosta da mensagem, de cara feia, evita a gente, isso faz a gente sofrer. Mas Jesus já tinha previsto isso. O próprio João estava lá exilado na ilha de Pátimos por causa de pregar o Evangelho. Mas a sua fé continuava esperançosa. Então, se a gente tiver algum tipo de perseguição por causa da nossa fé, a gente deve continuar com esperança, porque isso já estava previsto. E temos a quem buscar. Mas a gente pode passar por alguma dificuldade também por nossas próprias escolhas erradas, não bem formuladas, não bem pensadas. A gente entra em enrascadas, a gente cai em prejuízo, a gente pode cair em golpe, a gente pode acreditar em alguém ou em alguma coisa durante um tempo, depois a gente descobre que acreditou numa mentira, numa pessoa mentirosa, fala, puxa vida, e a gente vai sofrer. Mas aí a Bíblia fala também que Deus está disciplinando a gente, tratando da gente, preparando a gente para viver uma nova vida no novo céu e na nova terra. Então faz parte da santificação, faz parte do arrependimento, faz parte do bom fruto, faz parte da transformação de vida para a glória de Deus. Por isso
que a dificuldade não deve tirar a nossa esperança. A gente não deve se abater, não deve diminuir em nada a nossa vida com Jesus por causa da dificuldade, porque Ele sabe disso e Ele está presente conosco. A pergunta que a gente tem que fazer para nós mesmos é o seguinte: quando a gente passa por uma dificuldade, a nossa esperança está em Jesus? Uma doença, uma necessidade de cirurgia, um tratamento agressivo, onde é que está a nossa esperança? Primeiro a gente vai buscar Jesus, a nossa esperança está nele. Depois a gente vai ao médico, faz o exame, faz o tratamento, a cirurgia. Obedece ao médico. Mas a nossa esperança precisa estar em Jesus, primeiramente, em primeiro lugar. Então essa é a primeira parte. O cristão deve viver com esperança, mesmo passando por dificuldade. A segunda questão que eu queria trazer é que o cristão vive com esperança porque ele já sabe o fim da história. E qual é o fim da história? O fim da história que a Bíblia em diversos textos coloca é que Jesus, que já começou o seu reino com a sua morte e ressurreição, e esse reino está crescendo a cada dia, um dia vai estar completo e ele vai voltar e instalar definitivamente esse reino. Nós já sabemos o fim da história. Então nós não estamos perdidos pensando assim, agora o que vai ser com esse governo, com aquele governo. Nós não estamos perdidos. Há alguém além de todo o governo que está conduzindo a história. E a história, biblicamente falando, tem alguns momentos assim muito marcantes. Por exemplo, Gênesis 1 e 2. Deus fala da criação, a gente vê a criação. Como Deus criou tudo bonito, tudo bom, tudo perfeito. Deus é assim, Deus é bom, Deus é poderoso, Deus é perfeito. Aí no Gênesis 3, quando deixa a coisa para o ser humano tocar para frente, ele começa a escolher, fazer as escolhas erradas, e a partir daí a gente tem um mundo caído. E é nesse mundo caído que nós estamos. Mas nós não estamos nesse mundo caído para fugir do mundo caído, nem para ser igual ao mundo caído. Nós estamos nesse mundo caído para fazer missão. Nós estamos nesse mundo caído para ser referência de luz para quem está nas trevas. Nós estamos nesse mundo caído para convidar as pessoas para seguirem a Jesus e receberem dele a água da vida. É para isso que nós estamos nesse mundo e devemos continuar nele, mas sabendo que ele é um mundo caído. Então vai ter problema mesmo. Alguém não vai dar o sinal quando está na nossa frente do carro. Alguém vai frear sem avisar. Alguém vai pegar um dinheiro e não vai devolver. Alguém vai falar que faz uma coisa e não vai fazer. Nós vivemos num mundo caído. Mas, com Jesus, com a vinda dele, com a sua morte, com a sua ressurreição, começa a redenção. E essa redenção é para reconstruir, reconstituir toda a criação boa que Deus fez. Então, Jesus está interessado em todas as pessoas, mas não apenas em pessoas, nas coisas, na natureza, nos animais, em tudo. Porque a restauração, a salvação é a restauração de tudo. E não apenas de um ou outro que crê em Jesus. É muito mais que isso. Então nós já sabemos o fim da história. E que história maravilhosa. E eu quero participar dessa história. E convido todos vocês a participarem dessa história. Não desistam dessa história por motivo nenhum, porque a história é maravilhosa, é a melhor história do mundo, da vida. É a história da redenção por meio de Jesus. Por isso, no versículo 14, ele fala assim:
Bem-aventurados ou abençoados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem nas cidades pelas portas. Abençoada é a pessoa assim. Vamos perguntar para nós. Cada um de nós pode fazer a seguinte pergunta: qual a minha visão da história? Eu penso que o mundo está caminhando para onde? Quem está, em última análise, dirigindo o mundo? Eu confio em quem? Eu creio que o cristão deve viver com esperança, como fruto da sua fé em Jesus. E essa esperança gera um outro fruto que a Bíblia fala muito, que é o fruto do amor. E pelo amor a gente compreende as pessoas, pelo amor a gente não fala mal das pessoas, pelo amor a gente convida as pessoas, pelo amor a gente tem paciência com as pessoas, pelo amor a gente faz missão. Sem amor não. Sem amor não. Então eu quero terminar essa mensagem dizendo para vocês que nós podemos ter esperança como cristãos. Porque apesar de todos os problemas desse mundo que a gente vive, a história está sendo conduzida pelo Senhor Jesus. Há um reino invisível conduzido por Jesus que está indo até chegar no momento da instalação final desse reino. E quando chegar lá, todos esses problemas que a gente acha que são tão grandes, se tornarão tão pequenos, porque todos estarão resolvidos pelo Senhor Jesus, o Rei Jesus. Que sejamos cristãos nesse mundo, vivendo com fé em Jesus, esperança no amanhã e amor no hoje, para a gente viver bem. Para a gente ser uma boa testemunha de Jesus até que Ele volte, porque o convite dele continua estendido para nós e para todas as pessoas. Que Deus nos abençoe.